Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês nesse sábado. Estamos em pleno mês de outubro, vivendo também a expectativa amanhã das eleições. Mas o tema que a gente vai abordar hoje aqui na Página 2 é um tema que não tem nada a ver com as eleições, mas tem tudo a ver com esse mês de outubro, tem tudo a ver com o mês da cerveja. É tão importante o tema que nós vamos abordar que a Justiça Eleitoral autorizou. Santa Catarina não tem lei seca mesmo durante as eleições. Veja como fala alto a cerveja, né? A cerveja da Oktober, a cerveja da Festa do Imigrante e das outras festas paralelas que nós teremos agora nesse mês de outubro. E olha, hoje nós vamos falar de um dos orgulhos aqui da nossa região. Eu usei a expressão orgulho de Timbó e não é à toa. Não é uma questão de bairrismo tão somente. É muito, mas é muito mais que isso. É uma cidade que se transformou de uma maneira muito especial e que foi, convenhamos, em direção à qualidade de vida dos seus habitantes, dos que aqui nasceram, dos que aqui estão chegando cada vez mais, ajudando a construir essa riqueza que a gente convencionou chamar de pérola, né? Pérola do Vale. E quer saber, particularmente, tenho o maior prazer de falar de Timbó. A gente adquiriu um orgulho próprio por tudo o que acontece aqui. Timbó é uma cidade rica. Digo e repito o que eu já tenho falado para os meus amigos aqui nos programas da PG2. O PIB de Timbó mora aqui. Isso é algo que diferencia essa cidade. E associado a essa potência econômica, e esse fato em especial de que os empresários de Timbó moram em Timbó, em sua imensa maioria, associado à garra da nossa gente, à vontade de vencer e ser feliz, completam essa simbiose quase perfeita. Claro que nem tudo são flores, mas que Timbó anda colorida agora nessa primavera. Gente está cada vez mais bonita aí, os IPs estão dando as cartas nesse momento, deixando a cidade ainda mais bonita. Olha, a Rádio Página 2 escolheu um caminho jornalístico para difundir as coisas boas que acontecem em todo o nosso Vale do Itajaí. Escolhemos dar espaços às iniciativas arrojadas e aos que fazem a diferença, seja no campo da arte, do esporte, do empreendedorismo, da sua atividade como profissional liberal e outras tantas atividades. E a capital brasileira do cicloturismo tem se esmerado em produzir eventos como dos jipeiros agora recentemente, a Festa do Imigrante que vem aí, a Expo Bike em novembro, o Carnaval Aventura, que já pegou também, sem falar na Feira do Livro, no Festival de Música, o Festival das Cervejas de Timbó, que ocorre no começo do ano que vem. Enfim, uma série de eventos que atraem grande público e que movimentam o comércio, a estrutura de turismo que compreende bares, hotéis, restaurantes, entre outros. Hoje, depois de muita luta, nós temos um calendário de eventos bem interessante. A cada mês parece ter uma promoção de vulto. Isso puxou novos empreendedores. Há 22 anos, numa iniciativa do empresário Brunner Bork, criou-se a primeira cervejaria artesanal do estado, há quem diga que talvez seja até a primeira do Brasil.
E a partir de então, criou-se também um ambiente favorável para outras importantes cervejarias para que elas fossem surgindo. Antes disso, tivemos aqui o nascimento de uma festa que hoje é marcante no Vale. Aqui aconteceu o primeiro festival do chopp de Timbó, no ano de 1965, se não me falha a memória. Há até quem diga que foi a semente da grande festa, da Oktoberfest, que começou quarta-feira passada. E o mercado estava preparado para degustar a cerveja de qualidade, a partir daí, saindo do convencional, mais barato, para o sabor mais apurado, um pouco mais caro, é verdade, e ainda assim muito bem aceito. Timbó, em especial, virou uma espécie de referência. Depois da Bork veio a Bergheim, na sequência Blauberg, e por último a Hersing, todas com potencial para surpreender os paladares mais exigentes e ainda por cima ganhar prêmios nacionais até mesmo fora do Brasil. Mais tarde surgem as casas especializadas em cerveja, como é o caso desse verdadeiro templo da cerveja, que é o Baron Taphaus, uma espécie de taberna, um lugar de muito bom gosto, e que virou um point entre os apreciadores de cerveja de tudo e qualquer lugar desse país. Pois, meus amigos, a locação desse programa, que vai falar sobre a força e a qualidade da cerveja de Timbó, está sendo feita aqui na rua Quintino Bocaiúva, na sede do Baron Taphaus. Eu quero de imediato agradecer aqui ao pessoal muito bacana dessa casa maravilhosa, a Rosellen Carvalho Schuhart, a Ellen, sócia proprietária, ao lado do Clayton, Roberto Schuhart e da Ana Paula Knopp, estão fazendo um trabalho bem bacana, bem interessante, desde o dia 13 de abril, portanto, pouco mais de 6 meses de existência do Barão. E é aqui que nós vamos falar sobre a força da cerveja. A gente convidou para estar aqui os representantes de 4 cervejarias de Timbó. Luciano Miguel Martins, da Bork. Luciano, bom dia. Bom dia, Carlos. Tudo certo? Tudo certo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tudo certo? A cervejaria está a mil nessa hora, deve ser, né? Outubro. Inverno, graças a Deus, acabou, né? E agora começa o Irã e a gente começa a divertir um pouco aí. Estou recebendo aqui também o João Augusto Krieger. João, prazer te receber. Tudo certo? Tudo certo. Ele é o representante da Bergheim, cervejaria que vocês vão saber mais detalhes dentro de instantes. Também o Marcelo Mauro Blesing. Marcelo, bom dia. Bom dia. Tudo certo, Marcelo? Tudo ótimo. Prazer te receber aqui. Ele representa aqui a Blauberg, o sócio Giovanni, né? Isso. Giovanni. Prazer estar aqui. Que legal, obrigado. E tá para chegar, e eu espero que ele ainda chegue no meio da entrevista mesmo, e se não chegar, mas ele desculpou-se, o Ricardo Schneider, que é o representante da Hersing, essa cervejaria mais jovem que recentemente se instalou na região do Morro Azul, em Timbó, e que é território de Timbó, portanto é uma cervejaria timboense. Nós vamos bater um papo sobre a força da cerveja de Timbó. Esse é o motivo maior dessa nossa entrevista. Eu tenho uma alegria muito grande poder falar a respeito desse tema, porque a gente conhece todos eles, a gente sabe como é que essa brincadeira, digamos, começou, com enormes dificuldades, uma aposta, né? Tanto que alguns ainda exercem funções paralelas. O João estava me dizendo que ainda cuida da farmácia Krieger, da família tradicional. Aliás, é a mais antiga farmácia em operação da nossa cidade, que é impressionante. Quantos anos servindo? O Marcelo associa a sua atividade de produtor de cerveja, mas me disse aqui, soprando no cantinho, que ainda produz produtos agropecuários, de gado, alguma coisa que produz utilizando a terra. O Luciano mexe com o voo, com parapente, é presidente da Associação Brasileira, né? Ainda tem tempo para fazer cerveja, juntamente com a família Bork, a qual ele se associou. Enfim, e o Hersing, vou deixar para que ele fale um pouco mais tarde a respeito de como ocorre essa situação entre os Hersing, que a gente sabe tem outras atividades, mas que de repente eles resolveram fazer cerveja. Ô, Luciano, vamos lá, começa contigo um jogo rápido para a gente fechar logo o primeiro bloco e depois começar a esmiuçar um pouco mais essa história. Valeu a pena? Eu acho que sim. Eu acho que
A história da Bork, ela começa numa época, ela foi pioneira, né? Então ela começou de uma maneira, digamos, despretensiosa até. E eu acho que sim, eu acho que a gente olhando aí, eu estou há 12 anos já trabalhando na cervejaria, e eu em conversa com a família, enfim, o seu Bork, né? Eu gosto muito de conversar com ele. Quando ele olha para trás, ele fala que valeu a pena porque é o aprendizado, né? A história de se criar um negócio praticamente que não existia. Isso moldou muita coisa do que é a família hoje, né? Então isso a gente tem certeza trouxe muitos benefícios e a gente tem orgulho disso. Como é que vocês estão vendo o surgimento das outras cervejarias, assim? Porque a princípio parece ser concorrência, mas a gente sabe que cada uma vai tomando seu espaço pela qualidade, pela marca que tem, é mais ou menos assim, né? Claro, o mercado de cerveja, né, no Brasil, e eu tenho uma análise muito pessoal, assim, eu há muito tempo já, eu aprendi isso com o seu Bork, ele sempre falou, a gente não pode enxergar outras cervejarias, pequenas cervejarias, como concorrentes, elas têm que ser parceiros, temos que ser parceiros. Por quê? Porque o mercado brasileiro ele é enorme, ele é um dos maiores do mundo, né? Se não me engano o João e o Marcelo podem me corrigir, acho que se não me engano é o quarto do mundo, se não me engano. E é dominado por empresas multinacionais, né, com poder econômico, enfim. E então, quando a gente vê surgir novas cervejarias que estão enfrentando as mesmas dificuldades que a gente, e a gente, de uma maneira ou outra, a gente começa a se ajudar, né? A gente começa a entender o mercado, uns com a gente, quando tem uma experiência um pouquinho maior, consegue ajudar um pouquinho e vai aprendendo também. Então eu acho que essa semente foi plantada há mais de 20 anos atrás, de uma forma despretensiosa, ela serve ainda como referência para muita coisa. E eu vejo que o mercado brasileiro de cerveja especial, eu não tenho dúvida que é a menina dos olhos hoje dos investidores, não só nacionais como estrangeiros, né? O Brasil agora foi eleita o segundo mercado mais inovador no ramo de cervejas do mundo. Do mundo, isso é brincadeira. Dos Estados Unidos só, né? Que é hoje. Mas enfim, então o futuro é promissor, né? Você vê como o Barão aqui surgindo, uma casa altamente especializada, com um investimento que não é pouco, a gente sabe como é isso. Então isso tudo solidifica, né? Solidifica o mercado, traz... Tudo agrega, né, Luciano? Tudo agrega. Não existe um mercado forte de um concorrente ou de um fornecedor só. Ô João, e você, quando começou com a Bergheim, era para tomar a sua própria cerveja? A ideia básica era essa no começo? Foi uma brincadeira que ficou séria? Basicamente foi isso. Eu comecei a fazer cerveja em 2010. Foi na garagem da minha casa, que era um misto de garagem com ponto de encontro dos amigos e tudo. E comecei vamos começar a produzir a própria cerveja aqui. Vai ser um laboratório e também vai ser uma grande brincadeira, uma grande confraternização entre os amigos, né? Então foi assim que surgiu a Bergheim. Surgiu na garagem de casa, abrindo as portas e começando a produzir cerveja para os amigos. Foi assim, uma aposta primeiro, vamos tomar nossa cerveja, mais ou menos. Isso. E depois você foi cobrado a botar no mercado, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Primeiro começou fazendo 20 litros por mês, né? Depois a coisa começou os amigos começaram a crescer e vamos aumentar para 50, depois 100 litros, aí o negócio começou a ficar um pouco mais complicado. Mas é uma brincadeira interessante, né? Sim. Me diga uma coisa, João, esse nome, Bergheim, o que é isso? Esse nome, Bergheim, a tradução literal dele é um bosque em cima da montanha. Mas na verdade ele tem uma segunda tradução que é uma junção de nomes. O alemão gosta muito de juntar nomes. Sim. O Berg vem de um bairro chamado Kreuzberg, que fica em Berlim, e o Heim é de Friedrichshain, também na cidade de Berlim. Esses dois bairros são o reduto da boemia da cidade de Berlim. Isso então. Então ele serviu de inspiração um pouco, pois Berlim é uma cidade muito cosmopolita, né?
E além dos estilos alemães, a gente também queria produzir estilos de outros lugares do mundo, como Inglaterra, Estados Unidos. Legal, então teve um pouco dessa influência. Muito bom. Tem uns caras assim como o Brunner que nasce com sobrenome de cerveja, né? É sorte. Ele é privilegiado. Mas, o Marcelo, e vocês, Marcelo, como é que começa a estruturação? Porque eu sei que vocês, por exemplo, e a cidade acompanhou aqui, demandou um certo tempo para você estabelecer a empresa mesmo. Vocês começaram com o propósito de fazer uma fábrica de cerveja realmente. E, se não me falha a memória, foram uns 2 anos de luta, né? Foi isso. Mas como é que começa a iniciar a ideia, você e o Giovanni Betti? Começou eu e o Giovanni numa mesa de bar, pensando, vamos fazer uma bebida. Legal. O que vai ser? Vinho. Aí começamos a pensar. Vinho. Mas a colheita de uva é uma vez por ano. Se errar aquela batelada, acabou. Não tem mais como voltar atrás. Não, vamos para cerveja. Legal. E aí fomos no caminho que a maioria vai. Panelinha de 20 litros. Faz uma, faz duas, faz 3. E nós éramos no início em 4 pessoas. Né? E acontece que daí a turma toda não casava as ideias. Né? Beleza, ficamos só eu e o Giovanni. Demos as panelinhas de 20 litros de presente e compramos uma maior, que também não resolveu o nosso problema. Sim. Uma panela de 100 litros. Aumentou um pouco o problema, mas não resolveu. Daí que já veio a ideia de, vamos montar uma cervejaria, vamos dizer, profissional de pequeno porte, mas já profissional. E foram 2 anos, né, de certa forma. De montagem, de acerto de receita, para tudo isso. De 20, de 100, passou para quanto? Passou para uma panela de 500, quando hoje a gente faz 1000 litros por dia. Então, né, essa é a situação de vocês hoje. E o nome Blauerberg? Blauerberg é que nossos sobrenomes começam com B, no caso Blaise e Bettiger. Daí veio a ideia de botar 2 Bs no nome. E Blauerberg, porque Blauer e Berg é morro azul, é o ponto turístico aqui da cidade de Timbó, e da fábrica hoje a gente tem uma visão dele. Você acha que foi melhor 2 alemães fazendo cerveja do que vinho, né? Acredito que sim. Bom, o outro é o Herzig, também parece nome de cerveja, mas enfim, a gente vai ficar devendo nesse momento as primeiras informações da cervejaria Herzig, porque ainda no decorrer do programa a gente vai querer falar um pouquinho mais. Quero repetir que essa entrevista, o Ricardo Schneider, que é o representante da Herzig, ele acabou tendo um problema com o voo, vinha de São Paulo, e depois ainda teve problemas à vinda de navegantes para cá, mas a gente continua aguardando ele aqui no decorrer do programa. Se não vier, a gente pede a compreensão dos nossos ouvintes, pessoal que está vendo, mas quero dizer, acima de tudo, que a gente fez questão de reunir aqui as cervejarias de Timbó, incluindo a Herzig. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente vai devagar, vai falar sobre outras nuances desse mundo da cerveja. Olha, nós estamos fazendo essa locação aqui do Barão, na Quintino, um lugar assim que eu sugiro que vocês venham conhecer. Tem um detalhe aqui, algo que me chama muita atenção aqui, eu já tive, eu acho que 2 vezes aqui, e eu noto que as famílias vêm aqui, é bem bacana, trazem as crianças, inclusive, é um lugar bem bacana mesmo. Então você vê o jovem curtindo uma cerveja, uma marca diferente, mas vê também as famílias vindo para cá. Isso é um predicado dessa nova casa da cerveja que eu convencionei chamado Templo da Cerveja de Timbó. Até acho que porque aqui são várias marcas. Depois eu vou falar um pouco mais a respeito dos serviços e dos produtos oferecidos pelo Barão. Tá bom? Daqui a pouquinho. Olha, meus amigos, começa na semana que vem a Festa do Imigrante. Fica aqui o nosso convite a todas as pessoas que nos acompanham na página 2, aqui na nossa região, Santa Catarina, fora do estado. Você que não conhece ainda essa região, vale muito a pena conhecer Santa Catarina em outubro. Vem muita gente para cá. E o que eles vêm fazer? Vem se divertir, vem degustar as mais gostosas cervejas artesanais, com toda a certeza disso. Vem curtir a gastronomia da nossa região. E agora mesmo a nossa cidade de Timbó, também paralelamente ao outubro, realiza a Festa do Imigrante, que é uma festa exatamente para registrar a chegada da imigração europeia para cá há 149 anos atrás. Ano que vem tem o Sesc Centenário de Timbó, uma festa monumental anda sendo preparada já. Mas enfim, venho conhecer também Timbó e a sua especialidade,
se divertir e fazer divertir. Timbó é uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todo Timbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todo Timbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. O que? Você ainda não tem extintor de incêndio na sua casa? Não brinque com fogo. Ligue Timbó Extintores 99768-1414. Meus amigos, nós estamos voltando aqui do Barão Tap House, Templo da Cerveja de Timbó. Timbó tem um monte de igreja, mas o Templo da Cerveja é aqui. Então, não esqueçam. Aqui, aliás, tem cervejas tão boas que, como se diz, né? Quando se saboreia algo bom, ou saboreia uma comida boa, por exemplo, você diz de comer rezando, né? Então é mais ou menos assim. Bom, a gente está falando hoje da força da cerveja Timbó. A ideia central é essa. Dar uma enaltecida a esse trabalho que Timbó vem fazendo crescer acima de tudo essa aposta nesse mercado da cerveja artesanal e ganhando um espaço considerável. Olha, a capital brasileira do cicloturismo, pela força que tem, ela não se pode tirar de Blumenau o título da capital da cerveja artesanal. Mas a gente está fazendo parte desse contexto também e o Vale do Itajaí, sem dúvida, se tornou o Vale da Cerveja e Timbó está incluído nesse contexto com sobras. Olha só, eu peguei alguns dados interessantes aqui a respeito da produção de cerveja em Santa Catarina. A gente tem hoje no estado, para vocês terem uma ideia, 78 produtores cadastrados no Ministério da Agricultura. Apenas 3% dos empresários do setor têm entre 18 e 25 anos. O restante está acima disso. Considerado empresário maduro, então. Isso aqui leva à seguinte questão. Eu falei um pouco na primeira parte acerca dessa situação, de que a pessoa não escolhe necessariamente fazer cerveja. É uma atividade que pode ser paralela. Os jovens não, os jovens já vêm direto para a cerveja. E as pessoas mais maduras, então, já têm uma atividade paralela ou já começaram mais como um hobby que foi determinante na sua vida. Eu vou fazer a questão que vocês falem isso. João, você, por exemplo, dá expediente total na cervejaria? Não, né? Você trabalha na farmácia da família também, né? Também, como é que funciona essa tua relação com esses dois mercados? Olha, no período da manhã, das 8 horas até o meio-dia e meio, geralmente eu estou na farmácia. Né? Após esse período da tarde, eu vou para a cervejaria. A gente entende que a maioria dos clientes atendem a partir do período da tarde, então é importante estar lá, é importante visitar os clientes. Então a gente deixa esse período para as atividades da cervejaria. Tá certo, então você concilia as duas, a da cervejaria sem ter hora para acabar. Sem ter hora para acabar. É mais ou menos assim, né? O Marcelo, você conta um pouquinho dessa atividade paralela. Você me disse que é produtor rural. Exatamente, por incrível que pareça, né? Sem plantar cevada, sem cultivar lúpulo, ainda não é possível. Ainda não. Nós somos em dois sócios, né? Que ambos são cervejeiros, são sommeliers. Então, qualquer um de nós toca a fábrica de cerveja sozinho também. Tá certo. E eu divido o meu tempo um pouco com a área de produção rural de eucalipto, reflorestamento de eucalipto e pinos, uma coisa de gado. E aí a família também vem do ramo têxtil, eles continuam lá, só que eu não estou mais na operação. Valeu a pena essa guinada, essa mudança para a cerveja? Você está apostando nisso? Outra vida. Outra vida. Outra vida, nasci de novo.
Assim, Sério? Exatamente. Quer dizer, Dá pra dizer associa que o trabalho ao prazer. Exatamente. É gratificante. Você faria de novo, Marcelo? Se Faria fosse de pra novo, começar com de novo. certeza. Com certeza. Luciano, e você? Com essa atividade que eu sei que você administra uma associação brasileira de parapente, e como é que você consegue conciliar esse trabalho todo aí? Hoje, na verdade, a minha atividade com o voo, fora eu praticar, né? Quando eu vim para cá, eu ainda tinha escola de parapente, fiquei de 2006 até 2008, só que daí não me dediquei totalmente à cervejaria. Hoje eu estou full time lá, né? E nas horas vagas, na hora eu pratico parapente, sou presidente da Associação Brasileira ainda, mas quem tem responsabilidade, né? Isso às vezes é um pouco conflitante, né? Às vezes eu tenho um compromisso ou outro, tudo, mas não chega a atrapalhar, não. Quantos funcionários vocês são lá na Borg? Hoje nós são quatro da família, mais 8 funcionários. Esse é um montante, 12, uma dúzia então de... Uma dúzia de 12, Então, uma dúzia de 12. Ô Marcelo, vocês são em quantos funcionários na cervejaria? Em 4 pessoas. 4 pessoas. Você, João? 3 pessoas. 3 pessoas. Mais 2, A coisa ainda está bem nessa pegada artesanal, né? Para falar a verdade é isso, né? Ou seja, são poucas pessoas, mas em Santa Catarina há muita gente que vive da cerveja, né, Luciano? Tem muita gente, né? Uma característica, como você falou, que a gente observa nesse ramo é justamente isso, né? Grande parte, eu diria que a maioria das cervejarias que a gente tem hoje, quase todas são um segundo projeto de empreendedorismo ou de investimento, né? Geralmente em associação, né, de empresários. Você tem um empresário, como é o caso do Marcelo, de um ramo, um outro sócio de outro ramo, que investem numa cervejaria, né? Então isso é uma característica que a gente vê aliás, no Brasil. Agora, a cerveja emprega muita gente, né, João? A cerveja emprega muita gente e principalmente a cerveja artesanal. A taxa de emprego por litro produzido é muito maior do que nas cervejarias de grande porte. A gente está falando de artesanal, botar a mão, e nós estamos falando do outro lado que é robotizado, né? Mais ou menos assim, né? Esse número... legal isso que você falou, João. Esse número até foi levantado pelo presidente da Abraceva, o Lapoli, né? Que é daqui de Blumenau, na época que a gente estava brigando, né? O setor estava brigando para a reinclusão das cervejarias no Simples. Eu lembro desse número, João, que era de 1 para 12, né? Então, a cada um funcionário que você tem em uma cervejaria grande, né, em relação ao número de litros que ela fabrica, você tem 12 em uma fábrica pequena. Interessante. Então, isso foi um dos argumentos, né, que o nível de emprego que se cria, ele é muito alto. Né? E hoje, né, pelo que eu estou vendo aqui, os dados que eu coletei, mais da metade está no Simples, com faturamento entre 81 mil e 4,8 bilhões de reais. Mas e a carga tributária, já que nós estamos falando nessa coisa chata, né, dessa burocracia que é obrigado a ter, ainda são muito taxados vocês, não? Olha, no nosso caso especificamente, a gente conseguiu se reenquadrar no Simples, né? Eu creio que a rapaziada aqui também. Mas antes é muito novo ainda, né? A gente se enquadrou esse ano, né? A gente, no nosso caso, a gente de 96 até 2007, a gente era no Simples. Aí de 2007 até o ano passado foi um regime de tributação que é o lucro real, né? A nossa carga tributária era em torno, batia perto de 50% fácil, dependendo da modalidade de negócio que você faz, né, da venda que você faz, se é para um revendedor, enfim. Chegava a 54%. Hoje isso caiu bastante, né? Mas ainda é um, vamos dizer, um patinho feio no setor, porque você, com essa questão do Simples, você também criou cervejarias que também não são nem pequenas, nem tão grandes, que estão numa faixa ali que ela não tem um porte tão grande para brigar com uma cervejaria grande, só que ela tem uma tributação de cervejaria grande. Então isso é outro problema que surgiu para o setor aí. Eu queria colocar uma questão até para que nós falássemos. Quando surge a cerveja artesanal, ela vai não encontrando muitos obstáculos. Claro, as dificuldades, investimentos, essa coisa toda. Mas chega um momento
que ela desperta também, dá sinal vermelho na cerveja convencional, nas grandes cervejarias, nas grandes marcas. Elas entendem que, opa, peraí, está surgindo um concorrente forte. E elas mesmas começam a mudar a partir de agora, né? Já dá para ver que estão se mexendo também, né? Está todo mundo preocupado, né? Começando a ficar preocupada também, até as próprias estratégias de marketing estão mudando, estão tentando se adaptar. Eu não sei se isso vai funcionar ou se não vai, é só o tempo que vai dizer, né? E quando o artesanal se destaca mesmo, eles compram. Isso é Então, verdade mesmo, né? Temos Eisenbahn, Eisenbahn que é... temos a Colorado, de São Paulo, Baden-Baden, por aí vai. Pois é, mas aí ela não perde essa característica do artesanal? Eu particularmente tenho uma opinião com isso, que é justamente isso. A gente está tá indo, eu particularmente, né? Eu acho que a gente está indo num caminho meio complicado, porque você tem algumas estratégias de cervejarias ou de grupos que estão, eu diria, não usando de má fé, mas estão ludibriando até, né, o consumidor, porque o consumidor normal, né, fora, porque a gente tem, né, dentro do movimento cervejeiro, você tem os entusiastas, né, o pessoal que se especializou tremendamente, né. Mas o consumidor normal ali, ele não tem tanta informação ou não tem tanta ganas assim de saber, que ele acaba se deixando levar fácil, né, pelo marketing, né? Então você tem assim, é um conceito, por exemplo, hoje você não tem uma definição clara, hoje no caso não tem uma legislação que diga especificamente o que é uma cerveja artesanal, não tem então você dizer que uma cerveja artesanal que produz aí, como a gente tem alguns casos, até 5 milhões de litros por ano, isso não é artesanal, na minha opinião. Isso tudo que eu estou falando... Concorda com isso, Marcelo? Concordo, sim. Nos Estados Unidos tem uma definição um pouco maior, né? Tem alguns pré-requisitos para ser considerada artesanal, né? Então, ter no máximo 25% do controle acionário de uma grande corporação, né, no seu capital social. Isso é um dos fatores, né? Se eu tenho a minha cervejaria, até o volume de produção não é gigante, ela é artesanal, mas mais de 25% de uma grande multinacional, uma grande empresa, ele já deixa de ser considerado. É uma forma de regrar isso, né? Também porque ele perde o principal fator, que é o controle da própria cervejaria, né? Começa a ter influências externas que acabam desviando um pouco o foco inicial da cervejaria. Sim. Sabe, Roncalho, eu costumo usar mais ou menos a referência para cervejaria artesanal. Eu uso, conversando, uso a referência de uma padaria, né? Se você quer, a gente aqui tem padarias excelentes aqui, né? Timbó, enfim, você vai, tem uma cuca, tem uma especial, cada uma tem uma característica. Só que essa característica você não encontra, por exemplo, numa empresa que tem aquele pão de forma já empacotado todo assim. Então é mais ou menos você querer colocar uma pecha sei lá, uma qualidade que não é. Então eu acho que mas essa comparação é interessante, realmente parece. Então assim, uma padaria, quando você até essa concepção das cervejarias de Timbó, também eu vejo que é isso, né? Cada cervejaria tem um local e procura atuar localmente, né? Aqui na cidade e tal. E eu acho que é isso que vai funcionar. E na Alemanha é bem assim, né? A Alemanha tem muito, as cervejarias são muito estratificadas nos bairros e tal, e eu acho que é um exemplo legal. Analisando um pouco o mercado da cerveja no Vale do Itajaí, eu estou falando, claro, da cerveja artesanal, né? O Vale do Itajaí, só para que vocês estão acompanhando, tem uma ideia, ele abocanha 31,34% do setor cervejeiro do estado de Santa Catarina. Isso quer dizer, então, que a gente pode dizer, João, que a nossa região já é a maior produtora artesanal do país? Olha, pela visibilidade, sim. Eu não saberia dizer em questão de litragem, mas a visibilidade da cervejaria aqui na nossa região é famosa no Brasil inteiro. O turismo cervejeiro também é muito forte, então as marcas
Mesmo as menores marcas daqui da região são conhecidas em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes cidades do Brasil. Porque é um percentual bastante interessante, né? Se você analisar, né, que a gente produz aí 1/3 do que se produz o estado todo. Aqui se concentra as fábricas, né, Marcelo? Se concentram aqui no Blumenau, Vale do Itajaí. Pomerode, Timbó. Estão surgindo outras com volumes até de produção um pouco maior, né? No sul do estado tem algumas e por aí vai, né? Mas ainda o Vale do Itajaí. Eu acho que a gente está, a gente tá debaixo de um guarda-chuva bem legal, que é o Vale Europeu, né? Tá. A região do Vale Europeu, ela é uma região única no Brasil, né? E a ligação europeia com cerveja, né? Basicamente alemã, é muito forte. Isso, sem dúvida, beneficia. Isso é sem dúvida nenhuma. O fato de termos aqui, por exemplo, essa característica, né, do Vale da Cerveja, do Vale Europeu, associando tudo isso, isso é o grande chamariz, então. Ou vocês acreditam que a qualidade do produto já está chamando a atenção também? Marcelo, fala contigo. Claro, o produto de Santa Catarina, isso não só falando de cerveja, qualquer coisa que se produz aqui. Como eu disse, minha família vem do ramo têxtil, né? Então você botava lá, produzido em Santa Catarina. Já faz a diferença. É diferente, entende? O cliente te olha de outro jeito. Ô João, o que você acha a respeito dessa situação? A gente vai ganhando notoriedade não só pela produção, mas também pela marca. Qual é o teu conceito a respeito disso? Sim, além da produção, também a quantidade de marcas e hoje as premiações também que vieram para as cervejarias de Timbó a nível nacional e a nível internacional também. Vamos falar um pouco dessa situação da premiação, né? Luciano, agora que já teve cerveja premiada, vocês já tiveram cerveja premiada, você está no caminho, né, João? Já tem também cerveja premiada. Temos 2 cervejas premiadas. Já, né? Foi a última a ser premiada aqui, foram as suas cervejas, né? Isso, a última foi a Hefeweiss, agora em 2018, né? Foi premiada no Festival Brasileiro da Cerveja. E lá em 2016 a nossa Bitter. O que representa ser premiado? O que isso agrega? Olha, além de agregar valor ao produto, a visibilidade também em termos nacionais, né? Hoje a gente recebe muitos turistas de fora do estado, de dentro do estado e de fora do estado. Principalmente por esses fatores, né? Pela região do Vale Europeu e pela premiação da cerveja. Queria voltar um pouquinho, qual é o tamanho da sua produção hoje? Hoje a gente produz 5.000 litros mensais. 5.000. Isso. Luciano, vocês estão em quanto? 40.000. Vocês estão em quanto, Marcelo? 7.000. 7.000. Houve um tempo, não sei se isso continua, em que outras marcas, sem serem cervejarias de fato, apenas marcas, utilizavam o parque fabril de vocês. Eu sei que um dia nós conversamos, você me disse que produzia para Blumenau, né? Até uma cerveja premiada, né? Vocês ainda continuam fazendo isso, não? Não fazemos mais. Isso se chama cervejaria cigana, né? As ciganas, Isso, né? cigana. Tem só a marca, mas não tem fábrica. Na época, Blumenau não tinha fábrica, mas quando começou a fazer cerveja com a gente, nós começamos a fazer para eles, já estava tudo combinado. Eles já estavam montando a fábrica e tal. Quer dizer, era um contrato já sabendo até o dia. Combinado, até tal dia. E essa ganhou o prêmio, não viu? Tivemos medalha em uma IPA com eles, numa Blonde Ale também com eles, uma medalha internacional, uma em Bruxelas, a outra no brasileiro e uma na Austrália. Então foi bastante. Quais são as cervejas que você produz hoje? Hoje estamos com 9 estilos. 9 estilos? 9 estilos. Então vamos tentar. Vamos ver. Vamos tentar, né? A Pilsen, que é a mais básica, a Witbier, que é uma cerveja de trigo belga, uma Belgian Blonde Ale, uma Belgian Dark Strong Ale com 9% de álcool, uma American Pale Ale, uma American India Pale Ale, uma Imperial India Pale Ale e uma Robust Porter. Não sei se foi as 9. Uma linha interessante, né? Por aí. Estão contentes com o resultado, com a aceitação no mercado? Já estamos com mais 3 ou 4 receitas que a gente produz. Depois a gente vai falar sobre esse pra... laboratório constante que é uma cervejaria artesanal, né? Luciano, vocês produzem para outras marcas, não? Não, só para Bordeaux? Não, só para a gente. E vocês hoje têm no mercado? A gente tem 5 estilos, né? Pilsen, Malzbier,
a Red Lager, a Weiss e a IPA. Você, João, falou da que você produz hoje? No estilo Não, cerveja? a gente produz 4 estilos de linha, que é a Pilsen, a Hefeweiss, a Bitter e a IPA. Além desses, a gente tem estilos sazonais, que, por exemplo, para o inverno a gente fez uma Weizenbock, e agora, para essa época da primavera, a gente está fazendo uma Black IPA. Vocês se deixam levar pela estação. Também. Bacana isso, também, né? Essa ideia é boa, né, Marcelo? Porque você tem ali, né, cervejas que no verão, se você produzir, ela não vai sair, né? E tem outros que pro inverno é como comida, né? Como você tem pratos, você não vê muita feijoada, né? Feijoada no verão, você vê mais no inverno ali e tal. É mais ou menos igual. Cervejas mais escuras, cervejas mais alcoólicas já pedem um clima um pouco mais ameno. Vamos aproveitar e botar nesse pacote aqui também essa questão envolvendo o laboratório constante que é uma cervejaria. Você está sempre estudando, como é que acontece? Os amigos trazem ideias, eles dão um pitaco assim, olha, coloca um tomilho, coloca outra coisa. Eu sei que tem muita gente metida e quer, de repente, dar uma dica que possa ser absorvida. Como é que funciona? Com certeza. A cervejaria é um laboratório e a gente também tem um segundo laboratório que é o nosso Tap Room. No nosso Tap Room a gente tem 8 torneiras, a gente sempre tem alguma cerveja convidada, então ela também serve como laboratório para testar essa aceitação no mercado. Como é que Sim. é isso? Hoje a gente está, por exemplo, com 2 rótulos da cervejaria Itajaí no nosso Tap Room e serve também como uma divulgação para algumas cervejarias aqui da região. A gente dá o foco principal nas cervejarias da região. Né? Ótimo. Então as pequenas têm onde mostrar o seu produto. Tem o seu espaço lá também. Essas pequenas são pequenas mesmo? A cervejaria Itajaí já não é tão pequena, né? Mas é uma cervejaria que também busca alguns estilos novos e a gente acaba colocando lá para testar também e para verificar essa aceitação no mercado. Quem é que faz a mistura? Quem busca um novo sabor? Quem busca uma nova consistência? É você que faz isso? Sim, sou eu Você mesmo. mesmo. Você é um mestre cervejeiro. Sim. E é legal? As receitas são todas... Já jogou muita cerveja fora, João? Olha, muito pouco, muito pouco. Muito pouco. A gente vê programas aí que os caras jogam tonéis, né? Sim, E você, Marcelo? É um laboratório constante? Tem sempre alguém pesquisando? Sim, a gente trabalhamos sempre em dupla, né? Eu e o Giovanni. Então, cada um vai puxando, às vezes, cada um puxa para um lado, às vezes nós vamos numa direção só, às vezes um cobra mais do outro, e assim a gente vai descobrindo coisas novas e podendo oferecer também novidades. Luciano, vocês como é que trabalham na Borca essa questão? A gente já tem uma linha mais consolidada, né? Como a gente vem de um período que as novidades não eram tão, né? Não acontecia tanto. A gente tem hoje uma linha mais consolidada. A gente pretende aí, pela configuração da fábrica, hoje a gente não está conseguindo fazer algumas mudanças, né? Mas a gente pretende aí lançar 1 ou 2 rótulos aí até o ano que vem. Mas o interessante que você falou, que no papo que o João falou ali da questão da Itajaí, cai naquilo que eu te falei. Isso é a força da cerveja artesanal, das cervejarias. Ajudando a outra. Uma ajudando a outra, né? Porque você usa, como ele falou, você usa colocar o estilo de uma outra cerveja, de uma outra marca parceira, para ver, poxa, se sai bem a do cara, eu vou fabricar. Né? É uma maneira de você ajudar e se ajudar também. Então esse movimento que tá nessas coisas, entendeu? Antigamente você não tinha oportunidade de fazer isso. E é importante também para fabricar esse público consumidor, né? Exato. Esse público que às vezes não conhece, mas que está entrando para a cervejaria artesanal e poder oferecer uma quantidade e uma variedade. Porque se surge o mercado das fábricas de cerveja artesanais, ao mesmo tempo está surgindo esse consumidor diferente, né? Claro. É paralelo isso? Você vê, no movimento, você vê, a gente chama que tem a cerveja da moda, né? Então hoje a cerveja da moda é a New England, né? New England IPA, né? Já foi a IPA, já foi a Weiss, já foi a Witbier. Então o mercado é que define isso, né? Mas o mercado ele é influenciado por alguém, né? E quem que
quem que o mercado não faz uma cervejaria, é a cervejaria que faz. Então vem dessas ideias, né? Dessas inovações, daí poxa, cai uma cerveja que cai no gosto do público e ela vira a cerveja do momento, que acaba se tornando uma cerveja site sazonal para ser. Só por curiosidade, vocês todo momento sonham com uma nova ideia? É mais ou menos assim, João? Basicamente isso. Você já chega a pensar, pô, se eu fizer isso, aquilo, essa mistura, adicionar aquilo, é mais ou menos assim? É meio que uma poção mágica que se tenta fazer, não? Geralmente falta tanque para tanta ideia. É uma alquimia, né? É uma alquimia. É quase um boticário de cerveja, né? Legal, assim também lá, né? Inclusive nas próprias cervejas de linha, a gente sempre procura melhorar, não adianta. De lote para lote, ninguém percebe. A gente percebe porque sabe o que fez, né? Mas é comum isso, a cerveja ir evoluindo com o tempo. Exato. Muito bom. Você vai aprimorando. Tá? Nós vamos fazer um intervalo e já a gente continua essa conversa legal falando sobre a força da cerveja de Timbó. Eu estou aqui reunido e até lamento um fato de não estar aqui com a gente, a Erce, mas ela foi convidada e o representante da Erce teve um problema com o voo, atrasou para a nossa entrevista. Mas a gente ainda acredita que no decorrer do programa ele possa dar uma palhinha, mas a gente vai dar um jeito de incluir algumas particularidades da Herce, a mais jovem cervejaria aqui da nossa cidade. Bom, eu estou com o Luciano da Bork, com o Marcelo da Blaueberg e estou com o João da Bergheim, aqui num espaço maravilhoso. Queria convidar vocês para vir para cá, que é o Barão, na Rua Quintino, um lugar bem bacana, que abre de quarta a sábado, sempre depois das 18 horas e 30 minutos. É uma casa bem interessante, oferece mais de 80 marcas de cerveja do Brasil e do mundo. Eles têm uma característica, vocês estão vendo aqui no fundo, são torneiras de cerveja, são 10 ou 20 torneiras de cerveja, e ainda uma gastronomia bem interessante, de um simples petisco, um prato bem elaborado. Da onde a gente está falando aqui, o Barão, um lugar que eu convido vocês para conhecer. Aproveitando, quando vierem conhecer o Barão, aproveitem e conheçam Timbó de uma maneira geral. A capital brasileira do cicloturismo tem muitos atrativos. A gente tem do Museu da Música, que é um lugar sensacional, único nesse estilo na América Latina. A gente tem os nossos parques do centro, o Henri Paulo, o Parque Central, mais Jardim Botânico, Morro Azul. São lugares que eu queria convidar vocês para conhecerem. E aproveite porque a partir do dia 11 começa a Festa do Imigrante. É uma festa maravilhosa para comemorar 149 anos de fundação da nossa cidade. Timbó, uma cidade para todos. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda no Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. JCL Prime Store, venda e assistência técnica de celulares, especializada em Apple e Xiaomi. Nós estamos voltando com a entrevista aqui no Barão Tap House, uma casa templo da cerveja aqui na Quintino Bocaiúva, onde a gente escolheu para fazer essa locação e falarmos da força da cerveja de Timbó. A gente pediu um convite e logo foi atendido, compreendido por todas as 4 cervejarias de Timbó, a Herce, a Bork, a Blaueberg, a Bergheim. Só que o pessoal da Herce, o Ricardo, nos justificou a sua ausência, ele não conseguiu chegar, teve que ir a São Paulo e lá houve um atraso. E quando ele está voltando aqui para cá, na saída de Navegantes, ele teve um pequeno acidente com o carro dele, teve que chamar seguro, essa coisa toda, ele atrasou, avisou para a gente pelo WhatsApp que era impossível chegar. Então, numa outra oportunidade, a gente vai
poder falar um pouco da cerveja Herce, que está aqui. E vocês podem ver, ela também faz parte aqui do contexto das cervejas de Timbó. Aliás, sobre a força da cerveja de Timbó, eu queria puxar um assunto aqui. Não faz muito tempo, Luciano, a gente conversava sobre quando é que Timbó teria condições de bancar uma festa. Por exemplo, a festa do imigrante. Né? Certo. Quando é que as cervejarias de Timbó poderiam bancar uma festa, ou seja, chopp só local? Isso, de certa forma, passou no primeiro teste quando no ano passado, esse ano, aliás, tivemos o Festival da Cerveja. Sim, e sim. Vocês 4 participaram desse festival. Sim. Foi tão bom que já marcaram o próximo para os dias 5, 6 e 7 de abril do ano que vem. Exato. Qual é a força que nós temos nesse sentido? Nós podemos fazer uma festa total? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, o ano passado, na verdade, hoje só não se tem uma festa imigrante só com cerveja de Timbó por uma questão de licitação, né? Você tem que seguir um conceito. Esse ano, infelizmente, o João não conseguiu entrar, veio cervejaria de fora, mas sob o ponto de vista de capacidade de atendimento, é plenamente possível. É uma festa imigrante hoje com cerveja só de Timbó. O que isso representa, além de uma parceria público-privada? Porque a prefeitura organiza o festejo, é mais ou menos assim, e vocês entram como produtores e fabricantes de cerveja local. Isso agrega bastante, né, Marcelo? Isso é uma coisa boa para a cidade, né? Eu entendo que sim, né? Eu entendo que sim. É um estímulo, primeiro, para os empresários da cidade, né? Além do que o público não sai perdendo em nada. Porque nós temos uma baita de uma qualidade aqui, em qualquer cervejaria que você for da cidade vai tomar cerveja de altíssima qualidade. Então, João, e você? Na verdade, o consumidor sai ganhando, né? Se a gente tiver uma festa de imigrante aí futuramente só com cerveja de Timbó, né? Eu tenho certeza disso, que as cervejarias vão se unir e vão fazer o melhor possível para atender o público da melhor maneira possível. João, quem toma a sua cerveja? O pessoal daqui? Você já manda para fora? Como é que funciona? Olha, o nosso foco maior é local. local. Hoje a gente vende nas cidades de Timbó, na maior parte, Pomerode, Rio dos Cedros, Indaial e Blumenau. Então o foco é bem local, assim. Na verdade, o pessoal que vem de fora a turismo, aí eles têm a oportunidade de tomar nossa cerveja. Isso é importante, ter um local para servir, né? Sim, é o pessoal importante. conhecer na fábrica, né? É importante porque a nossa região está crescendo muito o turismo, né? E a tendência é aumentar muito mais hoje com a visibilidade da rota do ciclismo e com outros atrativos também do Vale Europeu. Né? Se está crescendo a região, se está aumentando o turismo, eu quero perguntar para o João, a Bergheim está com projetos futuros de expansão, não? Estamos com um projeto de expansão, mas a princípio tudo dentro sem cometer nenhuma loucura, né? Sem querer aumentar de uma hora para outra, a gente vai dando um passo a cada por etapa, né? A gente estava batendo um papo antes de gravarmos aqui. Tem um fato bastante relevante com as cervejarias do Vale do Itajaí. Pela informação que a gente detém, um levantamento rápido, nenhuma das que abriu até agora fechou. Ou seja, é um mercado interessante, ou, como diz o Marcelo, cria um estilo, uma marca forte, uma qualidade bem aceitável e vende, ou então segue tocando. Isso é uma coisa boa, né, Marcelo? Não tem histórico de uma empresa de cerveja fechar aqui no Vale do Itajaí. É verdade, não que a gente conheça. Bacana isso. Todo mundo aí nativo. É um mercado, é um segmento em franca expansão, né? Até o ano passado eu fui participar de um curso em Três Tilhas de um fornecedor aí. E eles tinham uma informação que no Brasil na verdade foi de um professor do Senai de Vassouras, e ele tinha a informação que no Brasil estava se abrindo uma cervejaria por semana. Nossa! A gente nos últimos 8 anos, mais ou menos, o Brasil saiu na média de 300 cervejarias, né, micro cervejarias, para quase 800 já. Então você tem quase 100 cervejarias por ano aí abrindo. Esse número ele tá crescendo, deu uma estagnada, mas é tendência, né? Porque assim, Ron, cara, o que acontece?
no mercado de cerveja, consumo de cerveja de 100% no Brasil, hoje a cerveja artesanal, a cerveja especial, ela está ocupando, não está chegando a 5%. Ainda não? Não chega. Tem tudo isso para atingir. Para você ter uma ideia, assim, na verdade, o público, como eu te falei, que o público não tem muito acesso, né? A gente não se, na verdade, você não se preza a buscar esses números. Mas para você ter uma ideia, hoje o que uma fábrica de uma grande cervejaria produz num dia, em alguns casos, nós em 20 anos não produzimos ainda. Nossa! Você tem números assim que são números astronômicos, né? Isso, José, vai pensar então que tem todo o mercado aberto, né, disponível, e por outro lado tem um consumo impressionante, né, no país. Né? Tem. É um desafio, né? No Brasil a gente tem, a minha visão particular é assim, que a gente tem, o desafio é o quê? Você tem a cerveja, querendo ou não, ela começa, a partir de um certo ponto, ela começa a exigir que o público tenha um pouco mais de interesse, um pouco mais de conhecimento, que ele busque um pouquinho mais de informação para justificar a questão. Aí você entra a questão econômica, né? Que isso é um impeditivo muito grande ainda para o crescimento. Não é só a cerveja, é só a qualidade, né? Tem todo um trabalho feito. Eu vejo agora, por exemplo, o surgimento de casas como o Barão aqui, por exemplo, como também o marketing feito. E outra, quando se busca, de certa forma, atrair o tomador de cerveja, oferecendo, por exemplo, uma gastronomia específica. Antigamente se fazia toda essa combinação com vinho, hoje não, né? Já se faz com a cerveja também, e já há quem tenha pratos específicos. Isso tudo traz um potencial ganho, né, João? Além dos pratos harmonizando com cerveja, hoje muita gente está partindo para a cerveja como ingrediente dos próprios pratos também. Verdade. Também é uma tendência aí que a gente tem observado. Antigamente isso era meio depreciativo, quando o cara não fazia um vinho bom, o cara dizia assim, tempera, salada que vai, tempera, mas a cerveja não dá, né? A cerveja, mas então, cara, ela acrescenta sabor no alimento, é verdade. Essa questão, para a gente ver, né, como mudou isso, né? Eu fazendo uma comparação aqui no Barão, por exemplo, você olhando ali só no tap room ali, você tem 20 tipos de cerveja. Certo. Antigamente você tinha em restaurantes 3, 4 tipos de cerveja no máximo, 3, 4 marcas, né, de um mesmo estilo, e 20, 30 tipos de prato de comida, né? Verdade. Agora inverteu-se isso, né? Por quê? Porque das características do movimento cervejeiro é justamente isso, beba menos, beba melhor. Né? A cerveja artesanal em si, ela é um slogan muito interessante. É um slogan, Beba menos, beba melhor. Beba menos, beba melhor. Tem o slogan da Abraceva, né, da Associação Brasileira de Cervejaria Artesanais, que pense macro, beba micro. Né? Porque o conceito de micro cervejaria, ela vai muito além só do que produzir cerveja boa em pequena escala, na minha opinião. Ela tem tudo, tem essa ligação com a comunidade. Você tem ali uma ação empreendedora de uma pessoa da sua cidade, né? Que está se metendo a fazer a cerveja, um produto que é dominado por grandes. Seria quase a mesma coisa que alguém começar a cismar de fazer automóvel na sua cidade. Verdade, né? Você tem... Luciano e os meus amigos aqui da mesa, eu queria colocar uma situação, hoje, sábado, na véspera das eleições. Eu achei interessante porque a Justiça Eleitoral permitiu que Santa Catarina ficasse sem a sua costumeira lei seca, que é uma imposição da Justiça Eleitoral. Como as festas estão rolando por aí, permitiu-se então que se beba, e eu quero aproveitar isso para fazer a seguinte questão. João, a lei seca, quando estabelecida, quando ela foi um pouco mais, de certa forma, se exigiu mais rigor, impuseram mais punição monetária ou outros tipos de pena, atrapalhou o consumo de cerveja ou o mercado deu um jeito nisso?
Olha, o mercado ele sempre dá um jeito. Hoje a gente percebe que o consumo de cerveja em casa, por exemplo, é muito maior. Aumentou muito. Aumentou bastante. As pessoas É uma têm... resposta a essa situação. Isso, é. As pessoas têm, além de comprado um barril para colocar na sua casa, fazer um evento na própria casa, comprado as cervejas no mercado também, para poder, querendo ou não, adaptar a nova realidade. Isso é verdade? O mercado vende bem? Para você, Marcelo, o produto você no mercado? Vende. Vende bem? Vende bem. A gente tem ponto de venda na fábrica e vende muito bem também em garrafas, por exemplo, não só barris, né? Que tem o delivery, tem como todos têm, né? Mas a gente percebe que a venda de garrafa para particulares é bem acentuada. A pessoa vem, eu quero uma caixa dessa, uma caixa daquela, leva para casa, consome em casa tranquilo, né? Então, ou numa roda de amigos, se organiza para... Você acha que a lei seca fez que as pessoas bebessem mais em casa, então? Seria mais Com certeza. E que se organizassem também, mesmo quando for sair, né? Hoje começa a ter alternativas, né? Aqui em Timbó, não sei se tem ainda, mas em Blumenau, Uber tem, né? Que é ótimo, né? É uma quebra de paradigmas, né? Eu pessoalmente posso te falar, cara, que quando a lei seca fez 10 anos esse ano, né? Em 2008, quando a lei seca entrou em vigor, a gente foi justamente na época, no início do inverno, se não me engano, foi em maio ou junho que começou a vigorar a lei seca, houve uma queda de 60% do consumo assim de cara. Foi assustador, né? Por quê? Porque as pessoas, poxa, se eu beber eu vou preso e tal. Mas isso também faz parte dessa mudança comportamental, né? São essas situações que começam a surgir, que começam a delinear uma nova linha de atuação do mercado, né? Que vai... então, a lei seca, ela foi determinante para mudar também a forma como você não só bebe cerveja, mas principalmente como você vende cerveja, né? Como o rapaziada está falando aí, você passou as pessoas passaram, num primeiro momento, migraram do restaurante, do bar, da choperia para casa, né? E com isso vem junto com o movimento de se cozinhar, né? Dessa questão gastronômica, essa coisa toda. Então isso tudo foi uma revolução comportamental mais do que só uma lei que causado pela lei, né? Ajudou. Mas agora o mercado se ajustou a isso. Sim, se ajusta. Essa questão, as pessoas hoje têm uma consciência, né? Enfim. Agora, mudando de saco para mala, eu estava vendo uma estatística interessante: 94% dos profissionais do ramo da cerveja em Santa Catarina são homens. Quase um clube do Bolinha. Mas qual é a participação da mulher no consumo da cerveja? A mulher, ela começou a tomar cerveja tal qual o homem, é uma impressão minha. Eu acho que sim. Com certeza. Tá na questão do comportamento, né? Mudança de hábitos, né? Mudanças de hábitos, né? Você tem as mulheres. O mercado cervejeiro sempre foi machista, né? Sim. Masculinizado. Sim. Tanto que hoje a coisa mudou, que você já não vê mais, é difícil você ver, praticamente você não vê mais propaganda de cerveja de grupos mais conhecidos, propaganda de cerveja com mulher seminua. Né? Antes isso era apelativo. Né? Apelativo. Isso hoje já não é, o mercado já não aceita mais isso. Por quê? Porque a mulher tem um papel dentro desse mercado, ela está assumindo um papel de protagonista, não é coadjuvante, não. Mas ela dá pitaco nas empresas de vocês, assim, o sabor, alguma coisa assim, não? Alguém pode falar, não? As mulheres já estão fazer cerveja para mulher, isso aí não existe mais. A mulher bebe uma IPA super amarga, não estão nem aí. Né? É legal, eu vejo, às vezes vai na fábrica, parece vai um casal lá comprar, o cara escolhe, e daqui a pouco a mulher tá fazendo a caixa dela também. Ela falou, não, isso aqui é pra mim, isso aí é tua, essas são as minhas. Muitas vezes mais fortes do que as Exato. Então tá, isso não tem. A divisão mesmo aí é só na produção. Tem poucas mulheres fabricando cerveja. Elas não se aventuraram ainda. Acho que é uma questão de proporção, mas é uma questão de tempo, né? É uma questão de afinidade, mas você tem Queria falar agora da matéria-prima. Vocês ainda estão presos ao câmbio do dólar, por exemplo. E sempre o que vem de fora e o que não vem de fora hoje?
hoje o que para nós o que não vem de fora é a água, o resto não é. Para nós também é o que vem de fora. Porque assim, tem a característica, você não, hoje tem, mas comercialmente não se produz lúpulo, basicamente, né, fora de uma área, uma faixa na Europa ali, né? Mas há você tem tentativas por outros aqui, né? animais. A gente ouve de vez em quando alguém tentando, O né? lúpulo, a questão é latitude. Latitude? Uma certa latitude norte e uma certa latitude sul, são duas faixas no planeta. Só ali. Tem que ser frio, tem que ter X dias abaixo de 4 graus centígrados, isso aqui no país. Não Tem acho. alguma tentativa em Santa Catarina? Não, né? Que você ouviu falar? Tem alguns experimentos em São São Joaquim, Joaquim né? da Serra ali, junto Só com que a maioria dos desses empreendimentos, eles não são voltados especificamente para cerveja, né? A gente sabe que tem outros grupos econômicos que também têm interesse em cima do lúpulo, principalmente o ramo farmacêutico, né? Tem isso também. Tem isso também. No Brasil hoje que eu tenho conhecimento, tem uma iniciativa um pouquinho mais alojada, que é na região ali de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, né? Que tem uma altitude média ali de 1.200 metros, que tem ali, houve até uma produção, se não me engano, pela Baden-Baden, com uma partida ali, um lote de lúpulo brasileiro. Conseguiram selecionar uma variedade de lúpulo que se adaptou. Exato. Só que uma variedade também não resolve, né? Nós usamos hoje na cervejaria mais de 30, na nossa que é pequena. Né? Marcelo, fazer cerveja é caro, cerveja artesanal, como você se propõe, é caro? É caro. É caro porque a mão de obra, como já foi falado aqui, é super intensa, né? Até em razão de volumes de produção, ganho de escala não existe, né? Numa cervejaria, numa micro cervejaria. E os próprios insumos, atrelado ao dólar. O malte tem produção de malte base no país, mas ainda assim ele é atrelado ao dólar. Lúpulo todo de fora, as leveduras, as cepas de leveduras vêm de fora. Então é bem caro. Essa questão da importação de tudo menos água, né? Vocês, o mercado, no entanto, atende, pediu, tem o produto, Sim, não falta sim, produto? não, hoje é Hoje você manda no WhatsApp aqui. um problema muito sério, né, de fornecedores. Né? Na época, o seu Borg, você precisava fazer uma com ele só pelas histórias que ele tem, cara. É hilário, chega a ser assim, a gente... Eu sei de uma que passava por Miami e ia parar na teve vezes que ele importou lúpulo, o cara mandou da Alemanha para Miami e depois para o Paraguai, e ele foi buscar no Paraguai. Nossa! Né, já é coisa de... Isso está superado? Sim, o mercado sim, hoje é diferente. Hoje está fantástico, hoje não é o problema. A gente está falando aqui da Força da Cerveja Timbó, com os nossos amigos, o Luciano da Bork, o Marcelo da Blauberg e o João da Bergheim. Não está aqui o representante, o Ricardo Schneider da Hersig, que justificou, acabou atrasando, tendo problemas, não pôde participar, mas a gente fez o convite às 4 cervejarias de Timbó, que hoje estão bombando literalmente, passando por um momento bem interessante, cada vez crescendo mais e principalmente crescendo no conceito, né, do consumidor da cerveja de qualidade. Isso é bacana, a gente vai tendo um rótulo de qualidade nas cervejas que produzimos aqui, isso é muito legal. A gente já volta então com a sequência dessa programação. Eu quero lembrar a vocês todos sobre algo que é muito importante nós levarmos em conta aqui na nossa região. Quero falar da qualidade da água. Aliás, sempre se convencionou chamar de que uma cerveja boa passa pela qualidade da água. Fica aqui o nosso apelo, eu faço isso em nome do SAMAI, no sentido que as pessoas preservem o que for possível preservar, as nascentes d'água espalhadas por Timbó. Nós temos muitas nascentes na área rural e às vezes nem tão longe do centro. Que preservem isso, que cuidem das margens dos nossos rios, da mata ciliar, dos nossos ribeirões, sejam bem cuidados, evite jogar lixo. Temos uma das melhores coletas de lixo para reciclagem ou não na nossa cidade, então não justifica ficar jogando lixo por aí. Todo lixo jogado, atirado por aí, ele efetivamente vai parar no rio e vai prejudicar a qualidade da nossa água. Pense nisso.
Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil. Moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário. Para você guardar com carinho grandes momentos. Estamos voltando, última parte do programa Carlos Henrique, desse sábado, aqui na PG2. A gente está falando da força da cerveja de Timbó. Estamos no mês de outubro, outubro já largou, a do imigrante logo acontece, as outras festas em outras cidades do Vale também, todas acontecendo agora. Sem dúvida nenhuma é o mês da cerveja. Esse mês da cerveja motivou que a gente viesse aqui ao Baron Tap House, na Quintino, para fazer essa locação, falando das cervejas de Timbó, da Hersing, da Bergheim, da Blauberg e da Bork, que são as 4 cervejas comerciais, as cervejas produzidas em Timbó e que tem um mercado já bastante interessante, tem um público muito fiel. Isso é muito bacana. Aliás, falando em fidelidade, João, você sente isso da parte dos seus clientes? Há um público fiel à marca? Sim, então a gente sente bastante isso. Acho que desde quando a gente começou, a gente já viu que o pessoal se identificou bastante não só com o nosso produto, mas com a nossa proposta também. Teu caro-chefe é a Pilsen? A Pilsen, a Weiss também já deu um salto muito grande, tá também num patamar aí muito próximo da Pilsen, justamente por causa da visibilidade aí nacional, por causa das premiações. A Weiss, ela teve um pouquinho mais de dificuldade para se consolidar, né? Com Demorou certeza, mais, né? É uma cerveja que as pessoas no começo não conheciam tanto. A partir do momento que ela começou a conquistar os paladares, ela começou a invadir a casa de todo mundo. Assim. É mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Concorda com isso, Luciano? Sim, sim. É aquele negócio, né? A Weiss é uma cerveja que tem hoje seu lugar garantido, né? Uhum. Ela foi foi o primeiro estilo que começou a aparecer depois da Pilsen. Foi o primeiro, teve um movimento antes com a Bock, né? Mas foi muito sazonal, questão do inverno. Mas a Weiss acho que foi a cerveja que abriu, assim, começou a despertar o interesse das pessoas. O cara-chefe de vocês é a Pilsen? A Pilsen, e vem a Weiss, a Red aí, a IPA. Marcelo, vocês? O nosso carro-chefe também é a Pilsen, mas com cerca de 30% do volume. Tem muitos rótulos, então ele espalha bem, fica bem diluído. Tem cervejas como a IPA, que hoje já é bem conhecida no cenário nacional, vamos dizer, do público em si, né? Que sai muito bem. E além das outras americanas também. Uma questão que eu acho importante. Você é tomador de cerveja, João? Com certeza. Como é que você sugere uma sequência de cerveja, por exemplo? É verdade que a gente tem que começar com uma Weizen? Ou isso é tabu? Olha, eu sugeriria a segunda opção. A primeira seria a Pilsen, né, que é uma cerveja de sabor mais leve, mais delicada. E a segunda opção seria uma Weiss. Tá certo. Você, Luciano? Eu não sou muito, porque eu tenho uma restrição a glúten, né? Mas a dica de harmonização básica é essa, né? Você comece por uma cerveja clara, né? E vá partindo para mais escura e mais alcoólica. Você começa qual, Marcelo? Olha, normalmente também com uma mais básica em termos de álcool e de amargor, e aí vai crescendo até chegar a uma cerveja mais alcoólica e mais amarga. Quem quiser beber mais, ficar bebericando, conversando, jogando conversa fora e um aperitivo, começa com as claras então.
Se começar ao contrário, pode não conversar muito tempo. Mais leve, um pouco menos alcoólica, né? Pode faltar assunto. Depende da intenção, pode complicar Depende da o intenção, assunto. mas cerveja é bom e você começando... É o que eu falo, a cerveja é uma experiência pessoal, né? Ela tem que ser uma experiência pessoal. Você tem que eleger a cerveja que você gosta. Até tem uma brincadeira que as pessoas falam, né? Tem 2 tipos de cerveja, a que você gosta e a que você não gosta. É mesmo? Né? Eu acho que é importante as pessoas conhecerem, buscarem sabores, estilos diferentes, porque isso vai enriquecendo teu paladar, vai te dando experiências gustativas, enfim, até de experiências de confraternização mesmo, né? Por que a cerveja artesanal é, digamos, mais cara do que a cerveja comum? Olha, basicamente pelo custo, né, dos insumos e também pela escala de produção, que é muito menor do que uma cervejaria de grande porte, né? Hoje no Brasil a gente acaba tentando contornar isso atingindo o público local, principalmente pela questão da logística, de ter uma logística muito mais próxima e também de poder comunicar esse produto melhor para quem mora mais próximo da cervejaria. Para você, Marcelo. Mesma coisa. Tem um ditado que é europeu, eu não sei quem é que falou isso a primeira vez, mas disse a melhor cerveja é que se toma vendo a chaminé da fábrica. O que isso quer dizer? Quanto mais fresca, quanto mais perto, quanto menos transporte ela teve, quanto menos tempo. Mas isso é muito legal, essa sacada. Esse é um conceito bem americano e bem europeu também, né? Tanto que na Europa você vai, cada cidadezinha tem a sua cerveja. São 300 habitantes e tem uma cervejaria ali. E Quintimbó também não é muito diferente. Eu ia dizer. Estamos no caminho. Há 20 anos atrás se falava isso. A Europa tem uma cerveja em cada cidade, independente do tamanho. Tem esse movimento. Mas aqui também isso está nessa pegada, né, João? E é o movimento do drink local ou beba local. Exato. Quem vai beber melhor, né? Vai ajudar o teu vizinho que está ali produzindo, que está trabalhando numa cervejaria. Entende? Faz girar a coisa como um todo. Essa questão, cara, cai nessa, como eu te falei, a identificação, esse conceito que o Marcelo falou de beber olhando a chaminé da fábrica, né? A gente lá tem esse conceito que nossa cerveja ela não é pasteurizada, né? A cerveja ela não passa pelo processo de pasteurização. Então ela vai conter algumas características que se perderiam na pasteurização. Claro. Mas é legal isso, por quê? Porque a gente precisa começar a entender a cerveja como fazendo parte da vida, da economia local, né? E no Brasil a gente infelizmente não teve isso, né? A gente teve um processo de estratificação da cerveja aí, como um produto sem você não tem a ligação. A única ligação que você tinha com ela é o fato de você se refrescar, beber ou até mesmo comemorar. Mas é muito mais que isso, né? Cerveja é muito mais. Cerveja é alimento, não é bebida, na minha opinião. A cerveja o processo de você fabricar. Cerveja é um alimento e não é bebida. A cerveja artesanal, a cerveja deveria ser tratada como alimento. Né? Entendi. Então nesse conceito está o fato de você beber moderadamente, né? Você harmonizar a tua cerveja com um prato que você gosta, que combine com aquilo ali. Você ter a cerveja para momentos de comemoração, momentos especiais, né, de celebração, sim. E não só como um vício, né? Isso é uma coisa que a gente procura combater bastante, né? Essa questão de você não dar à cerveja um status que ela merece, que é um status de alimento, que é uma coisa, não diria sagrada, mas é uma coisa que faz parte da rotina das pessoas. Ela deve fazer parte da rotina de uma família, como um alimento, uma coisa que faz parte da vida das pessoas. Para a gente fechar, eu queria uma perspectiva de cada um sobre o futuro da cerveja artesanal. E já que estamos falando das cervejarias de Timbó, então das cervejarias de Timbó. Da sua, por exemplo, Marcelo, da sua, do Giovanni. No momento, vamos dizer, o público ainda não conhece
está aprendendo a conhecer. A oferta está começando a se expandir. Já somos em 800 cervejarias no país, né? Entre grandes, médias e pequenas. Então a oferta agora começa a se expandir e o público consumidor ele vai aprendendo e vai, como o Luciano falou antes, vai saber o que é bom, mas o que é bom para ele. É isso que importa. Entendeu? Não adianta eu dizer pro cara, eu chegar aqui com o meu curso, meu diploma de sommelier e dizer, tu bebe isso aqui, que isso aqui é o melhor do mundo. Não é assim. Não adianta, se o cara não gostar, não tem jeito. Então, mas tem que ter oferta primeiro, senão como é que o público escolhe o que é bom, o que é ruim? A oferta já está chegando pro consumidor, né? Então agora é uma questão de tempo, né? E vem numa crescente. A gente vê a coisa evoluindo em todos os sentidos, tanto na oferta como no conhecimento do público. Para você, essa situação de perspectiva? Bom, eu vejo assim, eu costumo sempre separar bastante, cara, na questão você ter a cerveja como numa perspectiva do mercado consumidor e conhecedor, você separar bem essa questão da cultura cervejeira do teu negócio, né? Do negócio em si como uma... Eu vejo, sob esse ponto de vista de você tem um mercado muito promissor, né? Hoje você já não precisa mais explicar para o cliente o que é uma cerveja especial, artesanal, enfim. Eu vejo que o nosso desafio vai ser manter essa identidade artesanal diante de um mercado que vai estar sendo constantemente bombardeado por opções nem sempre fiéis a esse conceito, né? E partindo disso você vai ter, como eu falei, a cerveja tem mais a ver com política do que economia, né? Principalmente no Brasil, né? Quando se fala nessa perspectiva de negócio, né? Então a gente vai ter o nosso desafio vai ser se consolidar como um produto que faça parte da vida das pessoas localmente. Por isso, né? que a união é importante também dos próprios cervejeiros, né, João? Você pensa assim também, João? Sem dúvida, com certeza. O próprio Festival das Cervejarias de Timbó foi um marco inicial que nasceu para isso e também pela resposta que a gente teve do público, que foi super positiva, assim. As pessoas já estão cobrando para o ano que vem de não deixar isso morrer e além de ter o Festival das Cervejarias de Timbó, de ter outros eventos que priorizem a cerveja produzida aqui e a gastronomia produzida aqui também. Cara, isso é até uma dica, um apelo que a gente faz para os promotores de evento, né? Porque às vezes já aconteceu o caso de eventos serem organizados, poxa, e vem uma empresa de fora explorar, oferecer um produto que não é daqui e tal. Isso acaba de uma certa maneira criando uma situação no mínimo... Não precisava, né? Eu acho que assim, a gente precisa se unir, né? A cidade, o Timbó precisa ter orgulho não só de ter cervejarias de qualidade, ter opções boas. Timbó precisa reforçar ainda mais essa questão de ser uma cidade pujante. A gente é uma cidade que é diferenciada, não tem. Eu que sou de fora, posso dizer isso com muita certeza, que Timbó é uma cidade diferenciada. Mas diferenciada por quê? Porque as pessoas aqui elas são contaminadas por um espírito de orgulho, né? Essa história de orgulho de ser daqui, né? Você vê Timbó como uma pérola. O que é uma pérola, né? É um tesouro que está guardado ali, fechadinho, não se abre, né? É difícil. Então eu acho que a gente tem que ter romantizar esse conceito, né, da Pérola do Vale e levar isso para o nosso negócio. Timbó é uma cidade especial e ela merece ser vista com muito carinho. E merece ter cervejas especiais como nós mostramos hoje aqui, porque a ideia básica foi exatamente conhecer um pouco mais dessas minúcias, das particularidades das cervejarias de Timbó. Nós temos 4 cervejarias que alcançam o mercado hoje e só não está conosco aqui a Hesse, que é mais jovem. Eu quero dizer mais uma vez, justificar a ausência do Marcelo Schneider. Ele estava de viagem, seu voo atrasou e depois teve um problema com um pequeno acidente quando vinha para cá.
só danos materiais, mas de leve monta, mas que atrasa uma viagem, ele não pôde e justificou pelo WhatsApp que não podia estar com a gente. Eu até lamento, porque seria legal ter os 4 representantes aqui, mas fiquei muito feliz pela presença do João, o João Krieger, que é da Bergheim, o Luciano Miguel Martins, da Bork, e o nosso Marcelo Blese, da Blaubeberg, essas empresas consistentes hoje já desse ramo da cerveja artesanal, que estão fazendo uma grande diferença no mercado, impondo qualidade e cada vez mais caindo na graça, no agrado do consumidor. Olha, eu tenho cada vez mais ouvido por aí onde você vai, pô, essa cerveja é muito boa, deles ela é muito boa, aquela Pilsen fantástica, aquela de trigo, a base é sensacional. Então você começa a ver pipocar esse tipo de conceituamento das pessoas em relação à sua cerveja local. Diz que santo da casa não faz milagre, mas nesse caso a gente está vendo exatamente o contrário. Então, o orgulho que o Luciano falou, exatamente vai também para o orgulho de consumir uma cerveja de qualidade. E essa cerveja de qualidade Timbó tem. E essa foi a perspectiva que nós quisemos dar a esse programa, no sentido de que as pessoas conheçam mais as cervejarias daqui e as casas, como o Barão, onde nós estamos gravando, que são verdadeiros templos da cerveja, que fazem um trabalho magnífico nesse sentido, são as vitrines dessas mesmas cervejarias, muitas vezes, e para cá as pessoas vêm não só para beber uma cerveja, nem é mais beber, é degustar e harmonizá-las com uma comidinha especial que é feita, num ambiente com música, num ambiente de burburinho, de vozes de pessoas, que é uma coisa tão bacana. Isso o Timbó tem. Isso talvez seja uma marca registrada quando você associa qualidade de vida a um bom produto, a um produto que desce agradando o paladar, e eu estou falando especificamente da cerveja nesse caso. Olha, foi um prazer enorme, quero agradecer demais a direção do Barão, através da Roselen e dos seus filhos, dos seus sócios, que abriram as portas para que a gente pudesse fazer essa locação. Agradecer aos nossos convidados e cada vez mais incentivar que as pessoas consumam os produtos daqui, que é assim que se fortifica uma iniciativa, assim que dá força para uma cerveja, no caso. E desejar a todos boas festas de outubro, bebam sempre com moderação, bebam menos, mas bebam com mais qualidade, um dos slogans dessa cerveja artesanal, acho que é importante. E convidá-los para que no sábado que vem possam acompanhar um novo programa. Sábado que vem a gente vai fazer um programa especial sobre o aniversário do Timbó, são 149 anos. Eu vou ter um papo bem legal com pessoas que estão ligadas a essa história de momento. Enfim, e o mais importante é contar com vocês na audiência aqui na PG2. Foi um grande prazer, um abraço, bom final de semana, a gente se vê. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Gluck Contabilidade, Dinamismo e Experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale. A vida no trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. The Flash, precisou? É urgente? Chame The Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.